esse estudo nos promove essa história, né? E essa história é sempre positiva. A gente observar a trajetória, né? Porque o objetivo desse módulo, o módulo 22, a Igreja Cristã Primitiva, é verificar fatos históricos significativos relacionados à Igreja Cristã Primitiva e analisar, à luz do Espiritismo, as causas que produziram algumas deturpações da mensagem do Cristo, né? Porque é comum a gente imaginar que o mundo começou com a gente, né? A gente acaba achando que a nossa geração é a geração que está descobrindo alguma coisa e que a partir desse momento, obrigado, que a partir desse momento a história da humanidade começa a ser escrita. E a gente, estudando a doutrina espírita, com essa perspectiva de que a vida não começou no berço, pelo menos a nossa, e de que a civilização vem de um processo de evolução muito grande, e de que o esforço do Cristo à frente do orbe planetário há 4,6 bilhões de anos é permanente, nesse processo pedagógico de educar almas, de encaminhar almas. Então, as nossas vivências, Rita, de encarnar, vivenciar, desencarnar, tornar a encarnar, vivenciar, desencarnar, aprender no mundo espiritual, se fortalecer, se preparar, voltar para a prova, para a carne, para o palco da matéria, para se desprender delas. É esse exercício. E, adiante disso, sempre a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, com suas leis eternas, estáveis, amorosas, e espíritos como o Mestre Jesus, conduzindo esse processo o tempo todo, né? Então, aqui a gente vai estudar um pouco a demonstração de que o esforço cristão é permanente. Ele começa desde por isso que eu adoro aquele livro, O Caminho da Luz. Porque aquele livro traz uma perspectiva do mundo espiritual, não para reescrever a história, mas para trazer luz sobre o que acontece no mundo espiritual para que a história na matéria seja escrita. Os preparativos para que tudo isso aconteça, né? Então, nesse contexto, a igreja cristã primitiva, a igreja do Cristo primitiva, é que a gente vai estudar. Então, de uso especificamente cristão, adotado pelas comunidades cristãs logo no seu início, o termo igreja certamente queria dizer mais do que uma reunião, uma vez que assinalava a diferença entre adeptos que viam Jesus como Messias e os judeus, que não o aceitavam. Isso aqui está na enciclopédia Mirador. Então, a gente imagine que Jesus, quando veio, ele vem no seio da igreja judaica. Então, aqueles despertados pela mensagem do Cristo, no primeiro momento, aceitavam e entendiam que Jesus era o Messias. Mas os judeus, que já vinham com Moisés, o profeta, a Torá, que é seu livro sagrado, não entendiam Jesus como o Messias prometido nas Escrituras, por razões que a gente já estudou aqui, né? Ou seja, a linha, a árvore genealógica do Cristo, porque eles vêm de Abraão, Davi, vem toda aquela linha de reis, as 12 tribos de Israel, não é? Então, e todos esses messias, esses profetas divinos, digamos assim, que trazem a mensagem de Deus, eles haviam nascido em meio de realezas, coisas desse tipo. E eles não podiam entender como um homem nascido numa manjedoura, filho de um carpinteiro, de uma mulher comum, seria o Messias, o rei dos judeus, digamos assim. Tanto é que, ironicamente, eles escreveram aquela inscrição na cruz do Cristo, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E deram a Jesus uma coroa de espinhos. Então, isso é a ironia do contexto. Então, os judeus não aceitavam Jesus como Messias, né? Desde a fundação da igreja primitiva em Jerusalém, percebe-se a existência de duas correntes religiosas, ambas
Tá difícil, né? É aqui ou é aí do lado? Meu irmão. Acho que é lá do lado. Peça aí uma paciênciazinha. Tá tendo aula aqui, computador. Ambos. Oi, não, aparece aí. Dê meia hora aí, né? De paciência. Meia horinha só. Pode ser? Porque senão a gente não escuta aqui o palestrante. Só meia horinha, tá? Obrigada, viu? Ambas aceitavam, desde a fundação da igreja primitiva em Jerusalém, percebe-se a existência de duas correntes religiosas. Duas correntes. Aí a gente já começa a entender as batalhas. Né? São muitas frentes que a mensagem do Cristo tem que enfrentar. Né? Ambas aceitavam a aplicação da lei de Israel aos cristãos de origem judaica, divergindo, no entanto, quanto à sua aplicação aos gentios convertidos ao cristianismo. Para a gente entender, gentios são aqueles que não eram iniciados pela igreja judaica, pela mensagem de Moisés. E as duas correntes eram o seguinte: os judeus convertidos, que tinham origem judaica, achavam que os novos cristãos deveriam seguir a lei de Moisés ao pé da letra. E Paulo, na corrente dos gentios, achava que não, que eles tinham que ter mais liberdade. A gente vai ver mais adiante. E teve contendas dele com Pedro, algumas discussões nesse sentido. Aquela história da circuncisão, que achavam que os cristãos tinham que ser circuncidados, né? Porque, não, ele não precisa ser circuncidado, porque a circuncisão é um dogma, é uma exigência da igreja judaica. O cara que é convertido e que veio do paganismo não precisa passar por isso. Ele pode seguir daqui adiante. Então, ele não vai ser da igreja judaica. Existiram muitas... Daí as duas correntes. Né? O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo. Aqui é uma frase de Emmanuel: a resistência das trevas. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas. A má-fé, a simonia, o império das forças conspirarão contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. A gente volta a ver esse texto mais completo mais adiante, mas isso aqui é o seguinte, é o que a gente está vendo. O Evangelho do Cristo, a mensagem de amor, ela é combatida faz muitos séculos. E a gente não está livre disso ainda. Nem dentro de casa. A mensagem que a gente leu ontem é uma mensagem que permanece atual, porque a gente ainda não venceu o mal. Porque o Evangelho do Cristo ainda encontra resistência. Porque são muitas correntes espirituais, são muitos espíritos antagônicos à mensagem do Cristo. E a gente vai ver que isso ainda vai perdurar durante algum tempo. A diferença que a gente está vivendo e que a gente estudou no Apocalipse de João, na mensagem de obras póstumas sobre a geração nova, é que durante todo esse tempo havia uma oportunidade de nascer, renascer ainda. Nasceu, viveu na carne. Deu errado, chance. Deu errado, nova chance. A diferença que a gente vai viver daqui para frente, nos próximos séculos, é que não terá nova chance. Muitas almas que estão reencarnando estão enxergando a sua última chance na Terra, na carne, no nosso planeta. E quando elas começarem a perceber de que não terão nova chance, imagine uma casa que vai ter paz, que vai ter harmonia, que vai ter alimento para a alma, para o corpo, e que as pessoas estão sendo convidadas a entrar. Imagine que as pessoas entram nessa casa, passam um tempo, e, de acordo com o seu comportamento, elas permanecem ou elas saem. Imagine que os que saíram vão lá fora, fazem uma reciclagem. Carteira de habilitação. Você teve 20 pontos na carteira, porque você teve multas, você cometeu infrações. Você tem uma nova chance. Você vai, se matricula numa autoescola, faz um curso de novo,
se prepara, passa um tempo de quarentena, sem carteira, mas depois você pode adquirir de novo a sua carteira para estar em dia de novo com a lei, para ter uma nova oportunidade de dirigir. Imagine que a partir de um determinado momento diz, olhe, se você perder a carteira, acabou. Tchau e bênção. Você não vai ter uma nova chance. Imagine a revolução que vai ter do lado de fora das pessoas que perderam a carteira e que querem uma nova chance. Imagine esse processo. É o processo que está se dando com a Terra. Muitas almas que estão guardadas nas profundezas vibratórias densas da matéria, por causa dos crimes que cometeram contra a humanidade, por causa das atrocidades perpetradas ao longo de suas existências, criam um arcabouço muito denso nas suas investiduras. E essas almas são os adversários do Cristo, do judaísmo, são os adversários do Cristo das cruzadas, são os adversários do Cristo do próprio movimento da Igreja Católica, porque muitos se revestiram de autoridade do poder cristão dentro da própria igreja, e quando chegam no mundo espiritual, não é nada daquilo que imaginavam. São os oriundos das cruzadas ainda do movimento do islamismo, porque imaginavam um céu beatífico que iam ter as venturas e tudo aquilo ali. Então, são esses adversários que canalizam a sua ira, o seu ódio, a sua vingança àquele que trouxe a mensagem de amor ao Cristo. Então, são muitos os adversários do Cristo e da mensagem do Cristo que eles começam a ter essa resistência. Então, vocês imaginem o movimento dessas almas influenciando outras almas, facilmente influenciáveis, mas que ainda teriam nova chance de se matricular nas bancas escolares e reiniciar a sua jornada. O que a gente traçou, o marco da transição planetária, é de que acabou a chance. É um divisor de águas. Então a gente vai, quando a gente diz que a coisa ainda vai esquentar, é que foi passada a régua. As almas que muitas delas a gente está conversando, resgatando, elas precisam desse processo de amor, de influência da paz, da harmonia. E nós, trabalhadores do Cristo, somos aqueles que temos que estar revestidos dessa couraça da fé, dessa couraça do entendimento, para que nós influenciemos a nós, aos nossos lares, às nossas famílias, ao contexto social que a gente está mergulhado. Então, esse é o nosso papel nos tempos de transição. O papel daqueles que já conhecem, que já têm acesso a essas historinhas. Porque a gente não está ouvindo falar de que é mais ou menos assim. A gente já tem as vozes dos homens que viveram na Terra a nos alertar o processo. A gente já consegue interpretar o Apocalipse de João sob a luz da doutrina espírita. A gente já consegue entender que nós estamos em pleno Armagedon. A gente já consegue prenunciar a Nova Jerusalém, que é quando Emmanuel fala aqui. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, a simonia. A simonia é a venda dos objetos sagrados, das coisas de Deus. O império da força conspirarão contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Mundo de regeneração. Tempo virá. E isso não é da noite para o dia. Isso é um processo que nós estamos nele. Então, essa turbulência do mal contra o bem vai se acentuar. Por quê? Porque são essas almas que estão vendo que não terão mais novas chances, que permanecerão ainda perturbando a crosta da Terra, tentando trazer novos adeptos. Eu não vou, tu também não vai. Então a gente vai ver essa batalha em todos os planos. Aí influenciam guerras, loucuras, suicídios, confusões, disputas,
esse é o momento que a gente vai ainda passar. Mas adiante tem a luz. A gente segurando, resistindo, perseverando no bem, no amor, a gente vai vencendo. E seremos esses habitantes dessa nova Jerusalém, digamos assim, não é? Então, são aqueles que se reuniam no Monte Sião, como o evangelista João, no Apocalipse, prenuncia. Só, quem perseverar até o fim será salvo. É um pouco o que a gente viu no sermão profético, no capítulo 24 de Jesus. Dos tempos em ebulição. Virão guerras, virão tremores, virão dificuldades, virão problemas. Vamos segurar a onda. Então, é um pouco isso. E sempre foi assim. E sempre foi assim. E o que a gente está vendo aqui na igreja cristã primitiva é um pouco esse processo do esforço do Cristo de implantar a sua mensagem. Né? Então, a palavra igreja, derivações do grego, do latim, significa uma assembleia que se reúne por força de uma convocação. O vocábulo relaciona-se com expressões do Antigo Testamento, sobretudo com a palavra hebraica, garral, que significa assembleia, congregação, multidão, que a versão grega dos 70 traduz quase sempre para eclesia, que é como é em grego, eclesia, igreja, não é? A palavra eclesia, porém, tem origem no judaísmo. No Novo Testamento ocorre mais ou menos 114 vezes, a maioria citada pelas epístolas de Paulo, que é aquele movimento de fundar igrejas que a gente estudou aqui, não é? Mostra a sua correlação histórica e linguística com o judaísmo. Paulo veio do judaísmo, então é natural que ele usasse aquela mesma nomenclatura, simbologia, não é? A sua frequência, porém, corresponde ao desenvolvimento próprio e original de uma nova instituição, cujo ponto de referência é agora Jesus de Nazaré, chamado Cristo. Ou seja, essa palavra ela passa a ter uma nova conotação com o cristianismo, porque essa reunião de pessoas, ela objetiva se reunir em torno da figura de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, não é? Significa uma ruptura com a situação anterior. De modo geral, a eclesia para o Novo Testamento foi essencialmente a vivência da fé dos primeiros grupos cristãos. O grupo se reúne numa casa, num local, para conversar sobre a sua fé baseada em Jesus de Nazaré, não é? Trata-se, no início, de expressar a unidade no amor em vista da instauração do reino e no advento iminente do Senhor. Ou seja, a gente se reúne para discutir as propostas do Cristo. Então, cada igreja primitiva institucionalizava-se progressivamente em função de condições concretas, em grande parte de significado local. Fundavam-se as igrejas e as pessoas, as comunidades se reuniam para discutir as propostas daquele reino de Deus que se anunciava com a vinda do Cristo, né? É nítida a mudança de conceito de igreja nas epístolas de Paulo, indo desde o significado elementar de assembleia ou reunião, evoluindo para o de comunidade ou grupo, de forma concreta, até chegar no sentido teológico de que o Cristo é a cabeça do corpo e que é a própria igreja, Ou seja, o sentido teológico é que o Cristo é o contexto desse agrupamento chamado igreja. O Cristo é que reúne toda essa multidão de fiéis, digamos assim, né? Em Mateus, o conceito de uma igreja estruturada parece evidente e é coerente com a teologia do povo, elaborada pelo evangelista. A ideia de ruptura com a oficialidade judaica está claramente expressa na parábola dos viticultores homicidas, porque lá, nesse aspecto, a expressão o reino dos céus é retirado de um povo, o judeu, que era tratado como povo escolhido, e entregue a uma nova humanidade formada de judeus e gentios. Ou seja, o conceito do cristianismo, da igreja do Cristo, se amplia, porque no judaísmo tinha-se a percepção de que Moisés havia libertado o povo hebreu e que tinha encontrado a Canaã, que era a terra prometida, e que ali encontrariam-se o manjar dos deuses, né? E beberiam leite e cuscuz até a eternidade, digamos assim.
Só vida boa, porque eles eram os eleitos, era o povo escolhido. Essa era a crença do judaísmo. Para os cristãos, não. O cristão amplia para toda a humanidade, formadas por judeus e não judeus, a oportunidade do reino dos céus. Então, isso já é uma ruptura dessa igreja circunscrita, localizada geograficamente, para o conceito da família humana. Né? Então, graças a Paulo, é que esse conceito dessa igreja pregada aos gentios, aos pagãos, aos não-judeus, é que isso se expandiu. Porque se ela tivesse ficado no núcleo daqueles cristãos convertidos do judaísmo, provavelmente essa ideia do cristianismo seria abafada. Então, o que a gente vê aqui, a evolução do pensamento da igreja, é como essa ideia se expandiu, se proliferou, para a gente estar hoje com esse rebanho de quase 40% da população da humanidade terrestre cristã. Né? É um pouco isso que a gente vai ver aqui. Até chegar na igreja, através de Paulo, com as suas epístolas, se aproxima também do mesmo momento do Espiritismo quando começou lá atrás. Sim. Se começou em reuniões fechadas, em casas. As ideias sempre são assim. A construção é a mesma, o passo é o mesmo, né? As ideias sempre são assim. É como se fosse uma pedrinha que você joga num lago. Você joga uma pedrinha no lago, você vê que as ondas elas vão se expandindo, né? Então, por exemplo, a mensagem da doutrina espírita, a gente só tem 167 anos, e 5 anos, é isso? 165. 1857, 43, 122, 165 anos. É o tempo que a gente tem de doutrina espírita. Então, nós estamos nos primeiros passos dessa doutrina espírita, em plena fase de transição. Então, quando a gente diz que a gente imagina que nós espíritas do primeira hora, porque nós somos espíritas da primeira hora, somos os trabalhadores da última hora. Nós espíritas da primeira hora somos os trabalhadores da última hora da parábola do Senhor Jesus. Né? Então, nós chegamos na 1/10 hora e seremos da transição planetária. Da transição planetária. Então, nós somos esses trabalhadores que percebemos essa mensagem hoje, porque falhamos nesse momento que a gente vai ver aqui, porque nós não somos cristãos de primeira hora, nós somos espíritas de primeira hora. Nós somos cristãos de muito tempo. Nós temos consciência disso. Né? Porque a gente conhece o Cristo há muito tempo. A gente pode não ter ouvido o chamado há muito tempo, mas a gente conhece o Cristo há muito tempo. Né? Então, nós somos esses trabalhadores da última hora da vinha do Senhor, mas somos espíritas da primeira hora. Então, essa mensagem do Espiritismo é nesse sentido que nós espíritas temos na mão essa informação que começa pequenininha e que vai se expandindo. Então, quando a gente diz que o espírita de hoje será o teólogo, o filósofo, o cientista de amanhã, quando a gente diz que o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões, é no sentido de que nós precisamos estar com todos esses conceitos impregnados na nossa alma. Porque amanhã, numa nova encarnação, estejamos onde estivermos, saberemos o que é Deus, saberemos o que é espírito, saberemos da comunicabilidade dos espíritos, saberemos da pluralidade das existências, saberemos da pluralidade dos mundos habitados e saberemos que o grande objetivo de tudo isso é a transformação moral. Então, esses valores, que são princípios espíritas, estão impregnados na nossa alma. E onde a gente estiver, a gente vai influenciar a humanidade que nós estivermos vivendo. Porque nós aprendemos no Brasil, essa pátria do Evangelho, o coração do mundo, pátria do Evangelho.
premiada e abençoada pela mensagem dos Espíritos, que é a terceira revelação. Porque somente no Brasil veio um médium da capacidade de Francisco Cândido Xavier para nos trazer 400 e tantas obras. Veio um médium como Divaldo Franco para nos trazer mais 200 obras. Veio um espírito como Emmanuel para inspirar o médium Francisco Cândido Xavier, trazendo o evangelho puro e cristalino com a visão do mundo espiritual, para a gente ter essa revelação. Na língua portuguesa, acessível em toda parte, com casas espíritas, com palestras, com palestrantes, com gente interpretando o gabarito codificado do Enem. Aí fora, no mundo, não há isso. Não há essa possibilidade. O que há é que a ciência começa a chegar pelo lado científico. O que há é que alguns brasileiros estão nessa onda da pedrinha. O que há é que fora da caridade não há salvação. Então, esse é o movimento que vai durar alguns séculos. Isso é regeneração. Isso é transição planetária. Então, é uma nova luz que chega no momento adequado para a gente ver que são muitos os pioneiros que sustentam, que colocam a mão na charrua e que não olham para trás. Né? Então, em João também ele utiliza a palavra de igreja de maneira diversa de seus escritos, nos evangelhos, nas epístolas, no Apocalipse, apresenta um significado simbólico. A gente observa que no Apocalipse de João, ele fala no final das 7 igrejas, né? Ele manda uma mensagem para as 7 igrejas. No início do Apocalipse, ele fala uma mensagem para as 7 igrejas, cada uma delas representando um tipo de rebanho dos seguidores do Cristo. Né? Os cristãos são para o apóstolo testemunhas da mensagem do Cristo, somente em Atos dos Apóstolos iremos encontrar a palavra igreja no sentido de um grupo de pessoas que se reúnem e que professam a fé cristã. Né? Então, a palavra igreja evolui do conceito de assembleia, reunião, para a comunidade ou grupo e para ser aquele grupo de pessoas que cuidam e que tratam da fé da cabeça do corpo de Cristo. Né? Então, essa é a transição da evolução do sentido da palavra igreja. Né? Aí a gente vai ver aqui que a igreja passou por alguns processos. Primeiro, a fundação da igreja de Jerusalém após o Pentecostes. A gente estudou aqui que o Pentecostes foi o grande gatilho para que os apóstolos começassem a sair pregando a mensagem do Cristo. A gente viu que o Pentecostes aconteceu 50 dias após a crucificação do Cristo. Né? Então, você imagine que os apóstolos estavam assim meio, puxa, o nosso pastor, o nosso grande líder morreu, mas ele ressuscitou. Mas e agora? Imagine, fica todo mundo meio atônito. Como é que a gente vai pregar? Como é que a gente vai dizer? Como é que a gente vai conseguir falar? Né? Fica aquela sensação meio de vazio, de perplexidade, de insegurança. No dia de Pentecostes, eles falaram a língua dos anjos, digamos assim. Eles tiveram manifestações mediúnicas e todos eles botaram para falar. Cada um falando a uma comunidade diferente, na língua da comunidade diferente. Então, aquilo ali deu segurança a todos aqueles apóstolos, para que eles pudessem sair pregando a palavra do Cristo. Porque eles já tinham a certeza de que a morte não existia, porque Cristo havia ressuscitado. E a partir daquele momento que eles soltaram a língua, eles, não, agora eu vou. Então, a fundação da igreja de Jerusalém, após o Pentecostes, agora eu vou. Aí o que é que acontece? Eles foram, trabalho dos 12 apóstolos e seus discípulos na difusão do cristianismo. Também inclui o apóstolo Paulo. Então, nesse momento, no primeiro século após a vinda do Cristo, os apóstolos saíram. Se vocês verem, a gente vai ver que os apóstolos, todos eles desencarnaram de forma violenta em diferentes locais. Na Itália, no Oriente, na Grécia, não sei onde. Porque os apóstolos se espalharam. Nós somos os apóstolos dos novos tempos. Quando eu digo que nós vamos reencarnar em diferentes países, é porque nós vamos nos espalhar com a mesma informação do advento da doutrina espírita. Por isso que essa religião será o futuro das religiões. Essa mensagem, essa informação será o futuro das religiões. Para a gente não confundir
que o espiritismo amanhã, o mundo todo vai ser espírita. O mundo todo vai entender a mensagem espírita dentro do seu contexto. Estão entendendo? Então não há essa conversão. Os católicos se tornarão espíritas, os judeus se tornarão espíritas, os muçulmanos se tornarão espíritas, os da fé Bahá'í se tornarão espíritas. Não. Todos esses movimentos religiosos serão impregnados pelos espíritos espíritas que estarão reencarnando no seio desses movimentos religiosos e atualizando o pensamento religioso da humanidade. É um processo. É por isso que isso não pode demorar 15 minutos, 1 hora, nem 2 dias. Isso demora séculos. É por isso que a transição demora séculos. Só que nesse contexto, aquelas almas que não estão compatibilizadas com o amor do Cristo, com o propósito de evolução da humanidade, elas atrapalharão. Então, elas não têm mais chance de se matricular. É como se fosse uma grande classe, onde todo mundo precisa aprender um caminho de transformação moral. Só que no meio dessa classe você tem um bocado de baderneiro, um bocado de bagunceiro, que ameaça outros, que influencia outros, que coopta outros trabalhadores a não prestar atenção na aula, a não fazer a tarefa de casa, a não seguir o caminho. O que é que o diretor da escola faz? Você está expulso da escola. Eu vou querer me matricular de novo. Não tem vaga. Então, imagine que lá fora vai estar um tumulto. Todo mundo querendo entrar. Me arruma uma vaguinha, deixa eu entrar, porque aí dentro, porque eu quero, porque lá vai ser bom. É confusão. É um pouco. É um pouco que a gente está vivendo. É um pouco que nós estamos vivendo. É um pouco que nós estamos vivenciando. Não é? Então, os apóstolos saem para pregar isso, nós sairemos para pregar isso também. Depois, no período da Idade Média, um período de grandes provações, perseguições do Estado Imperial Romano, dispersão dos cristãos. Lembram do Apocalipse? A besta apocalíptica. Quem era a besta apocalíptica? A igreja, com a deturpação da mensagem do Cristo, e o Estado Romano, pela perseguição da mensagem dos cristãos. Por que perseguiam os cristãos? Porque os cristãos eram simples. Pregavam a simplicidade, o amor, a caridade, a fraternidade, a igualdade entre os homens. Imagine o poderio do povo romano, o orgulho do povo romano dizer que nós somos iguais. Que igual? Eu vou ser igual a um escravo? Não. Então, eles reagiam contra a mensagem do Cristo. Então, a gente vai ver isso depois, aqui mais um pouquinho adiante. O início da Idade Média, a constituição da Igreja Apostólica Romana Ocidental e a Igreja Ortodoxa Oriental. A diferença de uma e outra, basicamente, são igrejas católicas, apostólicas, só que a romana aceita a autoridade papal, a figura do Papa como sendo o chefe da igreja. A ortodoxa, que vem de Constantinopla, de toda aquela região do Oriente, não aceita a figura e a liderança do Papa. Ela aceita ministros, graus supremos de liderança da igreja naquele local. Igreja Católica Apostólica Ortodoxa da Grécia. Então, na Grécia, você tem o premier, o primeiro-ministro da Igreja Ortodoxa da Grécia. Igreja Católica Apostólica Ortodoxa da Rússia, da Romênia, do Brasil. Então, cada um tem o seu representante, o seu chefe, e eles não interferem digamos assim, na administração dos demais. É uma organização hierárquica de como eles tratam a questão. Eu pensei que eles tivessem um só. Não, cada um tem o seu chefe naquela localidade. O Papa, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é um Papa, é o chefe da Igreja Católica Romana no mundo. A ortodoxa não, a ortodoxa, cada localidade tem o seu chefe, o seu líder, digamos assim, né? Então, a igreja primitiva começa com a fundação da Igreja de Jerusalém, os homens do caminho, né? Toda aquela história que a gente viu como foi. Após o Pentecostes, abrange em seguida o trabalho realizado pelos 12 apóstolos e seus discípulos na difusão do cristianismo.
Inclusive, as atividades desenvolvidas por Paulo atravessam o período de grandes provações que os cristãos sofreram durante a perseguição do Estado Imperial Romano e se completa no início da Idade Média com a construção da Igreja Apostólica Romana Ocidental e a Ortodoxa Oriental. É um pouco isso que a gente está conversando. Então, isso cabe, gente, uma reflexão para a gente. Será que esses cristãos primitivos passaram por todas essas provações e tiveram que dar todo esse testemunho? E nós, hoje, estamos encarnados como espíritas cristãos no novo mundo. Será que a gente não tem que dar testemunho, não tem que passar por esses desafios, essas provações, essas dificuldades? É claro que tem. Claro que o desafio hoje não é mais ser comido pelos leões. O desafio de hoje não é mais morrer pelo Cristo num circo romano. Mas o desafio de hoje é viver pelo Cristo. Então, o desafio de hoje, Rita, aquilo que a gente estava conversando, é dar o testemunho do Cristo. É entender as dificuldades do lar, as dificuldades do mundo, é dar esse testemunho da verdade, da fé, da convicção, da serenidade. É a gente escolher a docilidade, é a gente escolher a gentileza, é a gente escolher o lado bom, para a gente poder estar compatível com as coisas de Deus, com as coisas de cima, porque o mundo está cheio de defeitos. As pessoas estão todas fragilizadas e carregam as suas dores, as suas dificuldades. Se a gente for procurar defeito na humanidade, a gente vai achar de manhã, tarde e noite. E a gente só vai falar disso. O desafio do cristão hoje é ver virtude, é observar o que as pessoas têm de bom, porque isso nos sintoniza com as coisas de Deus, com as coisas superiores. Porque se a gente não estiver olhando as coisas boas, a gente vai sempre ficar para baixo, e sob a influência daqueles que vivem apontando os erros dos outros. Então, se a gente quer esse mundo novo, se a gente quer essa pessoa nova, a gente tem que começar a olhar para cima. Então, como é que eu começo a olhar para cima? É eu começar a olhar para Bel e os defeitos de Bel eu não quero saber. Eu não estou olhando, eu só estou vendo as virtudes. Bel, você é uma pessoa... Eu estou vendo que você é isso, aquilo. Porque na hora que eu enxergo essa luz, apaga a sombra. Apaga a sombra. Então, nós, cristãos da humanidade, temos que olhar para o marido, para a esposa, para o filho, para o vizinho, para o parente difícil, olhando as virtudes que aquela pessoa carrega, olhando quanto de bom ela pode fazer, porque isso vai melhorando o nosso diapasão mental, vai melhorando a nossa sintonia com as faixas superiores. E a gente vai sofrendo menos. Porque na hora que a gente começa a ver coisas boas, a gente sofre menos. Porque a gente fica só vendo coisa ruim. Ah, meu Deus, o mundo está ruim, a dificuldade, e isso, aquilo outro. A gente fica tão para baixo que a gente acaba não conseguindo olhar para cima. Né? Esse é um exercício que a gente tem que fazer constante, porque a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer isso. Claro. Porque isso não é automático. Não, isso é um processo. Tem que lembrar, olha, não vou ver o ruim, vou ver o bom, porque a gente está acostumado a ver o... Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. É o esforço. Então, isso é as nossas más inclinações. Eu já fui fofoqueiro, futriqueiro, levantei falso, eu já vivia falando mal, eu só pensava em coisa ruim. Eu hoje preciso começar a mudar esse nosso panorama. É um exercício. É um exercício. Né? E o exercício da repetição. Fazer, até a gente conseguir. Né? É o processo de transição. E o Cristo conta com cada um de nós. Onde estivermos, é a parábola do semeador. Né? E o semeador saiu a semear. Nós saímos a semear. Né? A era apostólica é obscura, pois não há muitas informações a respeito. Na época dos apóstolos, a gente não tem muita informação. De concreto, temos a informação de Lucas inserida em Atos dos Apóstolos. A documentação existente sobre a igreja primitiva focaliza dois personagens, Pedro e Paulo. Inegavelmente, muitas das informações que chegaram até nós devem-se ao trabalho de Paulo. Muitas das coisas que a gente conhece da formação das igrejas primitivas estão narradas em Atos dos Apóstolos com
a história de Paulo. E no livro que a gente tem acesso, Paulo e Estevão, que retrata com muito detalhe, com muita riqueza, essas informações, não é? Percebe-se que desde a constituição das primeiras comunidades, as divergências entre os adeptos foram marcantes, aquilo que a gente estava conversando aqui. Construíram grupos separados e muitos deles rivais. Logo após o martírio de Estevão, a relativa paz dos cristãos foi perturbada por uma cruel perseguição movida por Herodes Agripa, primeiro, em 44 depois de Cristo. O apóstolo Tiago foi decapitado. Está vendo aí a perseguição, a mensagem do Cristo? Tiago foi o primeiro apóstolo a desencarnar de forma violenta. Ele foi decapitado, enquanto Pedro era preso, o que o levou posteriormente a afastar-se de Jerusalém. Foi por isso que Pedro saiu de Jerusalém, porque ele foi preso por propagar o evangelho na sua igreja do caminho, né? Há fortes evidências, e a gente viu no livro Paulo e Estevão, que tanto Pedro quanto Paulo tenham sido martirizados em Roma, na época de Nero. A gente viu, a gente estudou que naquela época do grande incêndio de Roma, eles acusaram os cristãos de terem tocado fogo em Roma, né? E foram atrás de Paulo e decapitaram Paulo na entrada de Roma, na grande perseguição ocorrida no ano 64. E no ano 100, morre o apóstolo João na ilha de Patmos, possivelmente, né? Mas porque não está relatado isso, está dito nos evangelhos. E, por exemplo, o livro Francisco de Assis, do Espírito, psicografado pelo Espírito Miramês, ele fala na primeira parte da trajetória de João, evangelista, né? E fala desse desencarne dele, com quase 100 anos, na ilha de Patmos, né? Então, tem pouca informação quanto a esses apóstolos que propagaram. É Francisco de Assis. João reencarna como Francisco Bernardone, já no século XIII, 1200 e alguma coisa, né? Eu vi que a história de São Francisco, ele renova. É a tentativa de... O objetivo dele o Bernardone vai uma vez, ele vai passando numa igreja, e a igreja está em ruínas. Aí quando a igreja está em ruínas, e Bernardone era filho de uma família nobre, ia para a guerra, tudo isso, para as cruzadas, aquele movimento todo. Então Bernardone, filho de comerciantes ricos e prósperos da Itália, na região de Assis, né? Ele vai passando por aquela igreja, e quando ele entra na igreja, vê aquela igreja em ruínas. A igreja do Cristo, esses desafios da Idade Média. Aí ele vê Jesus. Aí faz, vai Bernardone, vai reerguer a minha igreja. Então, a partir dessa visão, ele se transforma e se torna Francisco de Assis, né? Essa é a história de Francisco de Assis aí, né? Uma história linda, né? Desde a fundação da igreja primitiva em Jerusalém, percebe-se a existência de dois partidos religiosos. Ambos aceitavam a aplicação da lei de Israel aos cristãos de origem judaica. É aquilo que a gente estava falando, os iniciados do judaísmo, né? Divergindo quanto à sua aplicação aos conversos do paganismo. Paulo afirmava que os cristãos gentios deviam gozar da liberdade quanto à lei antiga. Disse, não, eu sou cristão daqui para frente, eu não tenho que seguir daqui para trás, né? Uma vez que não estavam a ele obrigados. Tal problema que se torna mais agudo com o estabelecimento da igreja em Antioquia, uma das primeiras igrejas fundadas em Antioquia, no Chipre e na Galácia, provocou a interferência do apóstolo Paulo, que se reuniu com os líderes da igreja em Jerusalém, onde se realizou um concílio, uma reunião para discutir os caminhos que a igreja iria adotar, que não resultaram possibilidades de acordo. Paulo foi favorável a um cristianismo não legalista, passa a trabalhar em favor de uma igreja universal, tornando-se fundador de uma teologia cristã, ou seja, aquela mensagem de abrir a mensagem do cristianismo para o mundo todo, né? Importa considerar que não existia nos primeiros tempos do cristianismo nascente uma coesão doutrinária entre os cristãos. As primeiras pregações caracterizavam-se por depoimentos sobre a pessoa e os ensinamentos do Cristo. Ou seja, não tinha um rito. Você vê uma missa hoje, ela tem um rito, ela tem um roteiro. O padre segue aquela liturgia, né, aquele caminho, aquele dogma que ele tem que passar por aquilo ali. Nas primeiras igrejas não tinha nada disso. As pessoas se reuniam em torno da mensagem do Cristo e falavam da vida de Cristo, do que disseram, do que contaram, de como foi, de como não foi, inspirados todos por essa mensagem superior, né? Com a crucificação e ressurreição de Jesus, surge um novo elemento doutrinário, a história do Pentecostes, que é o Espírito Santo.
manifestado no dia de Pentecostes, né? É um novo elemento doutrinário. Com Pentecostes começa, então, a expansão do cristianismo para o mundo pagão. Os apóstolos criam confiança e vão pregar a mensagem, a partir do foco inicial de Jerusalém. Os principais eventos dessa expansão podem ser resumidos em dois: a fundação em Antioquia de uma nova comunidade que acabou por se transformar em um centro de divulgação da religião helenista, pura, aquela religião formalizada, digamos assim, né? Base da organização da futura Igreja Católica Ortodoxa Oriental. Foi nessa igreja que, pela primeira vez, os galileus ou nazarenos foram chamados de cristãos. Foi inclusive, o Lucas que batizou os homens do caminho para cristãos, porque seguiam o Cristo, né? Deu essa origem de serem chamados cristãos, né? O outro aspecto é a constituição do cristianismo em Roma. Então você vê a fundação das duas correntes religiosas, a ortodoxa, para o lado do Oriente, e a Igreja Católica Apostólica Romana, pelos judeus da diáspora, presentes nos acontecimentos do Pentecostes. Então, os judeus vão para Roma e fundam a Igreja Católica, e lá de Antioquia surge o caminho da Igreja Ortodoxa, né? No primeiro século da cristandade, os conquistadores romanos não fazem diferença entre cristãos e judeus, ou seja, está tudo no mesmo pacote, né? Porém, quando começam a ter essa percepção, institucionalizam as perseguições. Desta forma, a vida do cristão se revelou muito difícil, uma vez que a nova religião era perseguida tanto por judeus, que viam no cristianismo uma grande ameaça aos doutores da lei judaica, quanto pelos romanos, que não conseguiam aceitar uma religião que pregava a liberdade, o respeito, a dignidade do ser humano e o amor e o perdão como regras de conduta moral. Então, vocês vejam a quantidade de inimigos que o Cristo vai arregimentando. Ninguém queria perder essa vantagem. Não, as regalias são minhas e eu não vou abrir mão. Então, você começa a ter inimigos. Os judeus não aceitam você como Messias. Os romanos não aceitam sua mensagem de liberdade como caminho. Então, começa a formar regimentos de inimigos, a mensagem do Cristo, né? As classes mais abastadas de Roma não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade, quais os que preconizavam as lições do Nazareno. Por que você é igual ao meu escravo? Não é? Considerados como postulados de covardia moral, incompatíveis com a orgulhosa filosofia do império. E é assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição, iniciada no reinado de Nero, de tão dolorosas como terríveis lembranças. Os cristãos, em consequências, passaram a viver longos períodos de tempo às escondidas. A gente vê no livro Paulo Estevam que eles se reuniam nas catacumbas, escondidos, ficavam em silêncio, propagavam as mensagens de forma de que não pudesse divulgar, né? Possuíam, mas preservando a união entre eles. Era aquele grupo fechado, unido, amigo, fraterno, né? Possuíam um sentimento de irmandade, caridade e fé, inegavelmente muito maior do que se percebe nos cristãos de hoje, né? A dor ensina a gemer, né? Quando você está sofrendo, você acaba dividindo o pouco que você tem, compartilhando um pouco da sua dor, não é isso? Aí vem um pouquinho aqui para a gente, não sei se dá mais tempo, acho que mais não, deixa eu para falar isso na próxima semana, para falar um pouco de pais da igreja, a história de padre, quem são os padres, quem não são os padres, os pais apostólicos, aqueles que deram os apologistas, os polemistas, os teólogos científicos e as deturpações da mensagem cristã. Como o homem muda a favor de cada um. O momento de cada um, né? Então, isso aqui a gente vê. E como é importante esse estudo da doutrina espírita, porque a gente vai aprofundando uma coisa que para a gente é uma coisa automática, que não está aí, já chegou até aqui hoje. Não. Quando a gente mergulha no estudo aprofundado da doutrina espírita, a gente vai vendo o sacrifício que é manter a mensagem do Cristo de pé, o sacrifício que é chegar à necessidade de uma revelação, a maturidade que a humanidade passa para poder estar preparada para receber o advento do Espírito de verdade.
no tempo oportuno, no século XIX, porque é o momento do século de luz, porque a humanidade mergulhou na escuridão, nas trevas da Idade Média, para depois haver o renascimento, a reencarnação de todos aqueles espíritos que foram grandes no passado, para trazer luz à humanidade. E no seio de tudo isso, a doutrina espírita chega para trazer essa mensagem de esperança no porvir, né? Que a gente está hoje com essa informação fresquinha na nossa civilização, nas nossas cabeças, né? Então, esse é o nosso desafio. Faça. O espiritismo nos traz esse estudo, né? Há 2 dias, mais uma vez, né, eu vivi, presenciei e vivi fortemente